Operação Capitu. 7 pessoas foram presas nesta manhã em Minas Gerais. Segundo as investigações, o objetivo da operação seria desarticular uma quadrilha que atuava no Ministério da Agricultura. Políticos recebiam propina de frigorífico em troca de medidas provisórias e portarias que beneficiariam os empresários. Vamos balançar. Policiais federais de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso e Distrito Federal começaram a cumprir os mandados nas primeiras horas da manhã. A Operação Capitu, que é um desdobramento da Lava Jato, cumpriu ao todo 64 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão. Um deles era para o ex-deputado Eduardo Cunha, que já está preso no Paraná. Essa investigação é referente a pagamento de propina a servidores e titulares do Ministério que expediam atos normativos que beneficiavam empresa de produção, distribuição e exportação de proteína animal. 16 pessoas foram presas no país entre empresários, advogados e políticos. Somente em Minas Gerais foram 7 prisões. 6 aconteceram aqui em Belo Horizonte e uma no interior do estado. É o vice-governador Antônio Andrade, do MDB. Ele foi detido na fazenda que fica em Vazante, no noroeste de Minas, e depois encaminhado para a penitenciária de Uberlândia. Antônio Andrade era ministro do MAPA, sigla referente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Dilma Rousseff, quando as investigações começaram. O objetivo da Polícia Federal era desarticular uma organização criminosa que atuava na pasta e na Câmara dos Deputados e era composta por empresários e executivos da JBS. Esse grupo teria pago propina a funcionários do alto escalão do Ministério, em troca de medidas provisórias que dariam vantagens econômicas. De acordo com a Polícia Federal, o frigorífico pagou R$2 milhões pela regulamentação da exportação de despojos e R$5 milhões pela proibição do uso de um vermífugo, chamado ivermectina. Foram R$2 milhões pagos aos titulares do Ministério e a um servidor público para expedir atos normativos que proibiam a ivermectina de longa duração. Foram R$2 milhões para regulamentação de despojos, que são partes do gado bovino, dentre outros, que não são consumidos no mercado externo, mas muito apreciados na Ásia, tá? E R$15 milhões pagos a um deputado federal à época para serem distribuídos à bancada mineira do PMDB. Os policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão na Assembleia Legislativa, depois da prisão do deputado João Magalhães, do MDB. Permaneceram no gabinete dele por 3 horas e meia, acompanhados de funcionários da Receita Federal e da Polícia Legislativa. Saíram sem levar nada e sem falar com a imprensa. João Magalhães era deputado federal no período das investigações. Entre os presos na operação também estão Joesley Batista, dono da JBS, Ricardo Saldi e Demilton de Castro, executivos da JBS. Neri Geller, deputado federal que assumiu o Ministério da Agricultura depois de Antônio Andrade. Rodrigo Figueiredo, ex-secretário de Defesa Agropecuária, além de 3 advogados e 2 sócios de redes de supermercados de Belo Horizonte. Essas redes repassaram esses valores, que eram produto de propina, tá, a políticos mineiros, às vezes em forma de doação oficial de campanha, o que põe em credibilidade em um primeiro momento toda a doação em torno de 9 milhões dessa rede de supermercados e outras empresas ligadas aos seus sócios, tá? E também era repassado em dinheiro vivo pelo operador do esquema, que também era um agente político preso hoje no município de Belo Horizonte. Segundo a Receita Federal, o dinheiro ilícito era transportado até em caixas de papelão. Esse tipo de operação com rede de supermercados, ele é facilitado, porque a rede varejista ela recebe muito dinheiro em espécie. E o importante para a lavagem de dinheiro é que a autoridade tributária e policial perca o rastro do dinheiro. E o dinheiro vivo é propício para isso. Então a rede de supermercado, ela fazia essa destinação, né, desse dinheiro vivo em vários meios, né, malas, caixas de sabão. Mas o mais importante de entender é como era feito isso. Então, a rede de supermercado era cliente do frigorífico.
comprava a carne do frigorífico, mas por ordem do frigorífico, ao invés de pagar a ele, pagava ao agente público ou ao político, diretamente ou por meio de operadores. E isso dava uma aparência de legalidade, assim, tirava o foco do frigorífico, né? Então, era um esquema difícil de ser descoberto. De acordo com as investigações, pelo menos 15 milhões de reais chegaram até deputados do MDB com a ajuda de 6 escritórios de advocacia. Um fica no Rio de Janeiro e os outros 5 aqui em Minas Gerais. Ainda segundo o delegado responsável pelas investigações, eles emitiam notas fiscais frias para a lavagem do dinheiro. 3 pessoas que estão com mandado de prisão expedido estão foragidas. Entre elas, um advogado de Uberaba e um empresário de Belo Horizonte, que está em viagem para o Uruguai, mas já se manifestou dizendo que vai se apresentar. Os envolvidos deverão ser indiciados pelos crimes de constituição e participação em organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, dentre outros. As penas podem chegar a 120 anos de reclusão. No decorrer das investigações, a Polícia Federal descobriu que estava havendo obstrução de justiça. Apesar da colaboração desta empresa e de alguns colaboradores ser efetiva para alguns pontos da investigação, a Polícia Federal descobriu omissões intencionais e contradições graves que coloca em xeque a credibilidade da colaboração. Isso caracterizou obstrução de justiça e prejuízo à instrução criminal do inquérito policial instaurado. Uma outra investigação vai apurar o crime eleitoral. Mais de 9 milhões de reais do esquema de corrupção teriam sido gastos em campanhas políticas de 2014. Por meio desse esquema, algumas doações que teriam sido feitas a campanhas eleitorais de forma legal, nos chama a atenção que pode ser com dinheiro dos frigoríficos e não da própria rede de supermercado. Então, seria uma doação ilegal.